Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, dia de apresentação de Gabriel Pec. Na Toca da Raposa 2, teve vitória do Cruzeiro no Sub-20, tem jogo importante do Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta quinta-feira, movimentação de mercado, tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quinta-feira começando com um jogo do Campeonato Brasileiro Sub-17 no Mineirão, hein? Isso porque o impedimento semiautomático será testado hoje. A bola rola às 3 horas da tarde, é partida da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 e o Cruzeiro enfrentando a equipe do Internacional. Campeonato Brasileiro Sub-20, ontem Toca da Raposa 1, vitória do Cruzeiro sobre o Vasco, 1-0. O jogo da volta na semana que vem no Rio de Janeiro, vale vaga na próxima fase, na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, gol de Juan Gabriel, em mais um. Juan Gabriel sempre marcando e o Cruzeiro então saindo na frente neste mata-mata das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Japa ontem usou as redes sociais para se despedir do Cruzeiro, disse que é um até breve porque está sendo emprestado ao Mirassol. Contrato até o final do ano, sem opção de compra. O Japa depois deve voltar, vai ao Mirassol para ganhar uma minutagem, uma bagagem e considero que é um empréstimo importante. Com o primeiro treinamento do Gabriel Pec, hein? Chegou, já foi a campo, já trabalhou com o grupo, normalmente na Toca da Raposa 2, à disposição do técnico Arthur Jorge. A expectativa é de que o Gabriel Pec, ele possa inclusive ir com o Cruzeiro para o amistoso de domingo diante da equipe do Grêmio, às 5 horas da tarde. A bola vai rolar no Mané Garrincha em Brasília. É o último amistoso do Cruzeiro nesta intertemporada. E aí o Gabriel Pec podendo entrar nesta equipe. Vamos ver como que ele será utilizado aí pelo técnico Arthur Jorge. Claro que a ideia é um jogador de beirada pela direita, canhoto, como o Arthur Jorge queria, mas eu digo em termos de tempo e o que ele vai aprontar aí neste duelo diante da equipe do Grêmio, caso seja a ideia do Arthur Jorge já levá-lo para este compromisso. O Pec até chegou a treinar um tempo com o Los Angeles Galaxy e depois parou por causa da negociação avançada e agora já indo a campo porque os testes físicos mostraram que a avaliação do jogador está bem positiva e por isso foi a campo normalmente. Por falar em Gabriel Pec, ele será apresentado nesta quinta-feira e a gente vai registrar a partir das 11 da manhã na nossa live da manhã. Na sequência ali já emendamos com a entrevista coletiva de Gabriel Pec e vai falar, claro, sobre essa disputa que rolou no mercado, sobre a negociação com o Cruzeiro, a vinda para Belo Horizonte, quando fica à disposição o segundo reforço do Cruzeiro anunciado nesta janela. O terceiro tem tudo para ser mesmo o atacante Wesley. Negociação em estágio avançado. Claro que só será jogador do Cruzeiro quando documentação começar a ser trocada, mas a informação que a gente tem é que é um processo bem avançado de fato. O jogador quer muito, já buscou referências. O Arthur Jorge teve um papel fundamental para conversar com diretores do Al Nassr, que são portugueses. E, repito, o estágio é avançado. Outros clubes tentaram o Wesley. É uma negociação de fato por empréstimo. Eu ainda não consegui, com sinceridade, confirmar se vai ser um empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra, sem opção de compra, como que será a questão do salário. Todo mundo sabe que ele foi para o Al Nassr, uma negociação muito importante, tem um salário importante, mas o jogador quer muito vir para dar uma retomada, para buscar um espaço, para jogar em um projeto legal, e foi isso que fez com que o Wesley ele desse o aval para que a negociação ela avançasse. Então, vamos aguardar. A expectativa é de que até o final desta semana
o processo de documentação possa ser iniciado. Entre os clubes, claro que tem uma questão de fuso horário também para se resolver, mas de fato tem tudo aí para que o Wesley possa ser o terceiro reforço do Cruzeiro nesta janela de meio do... Camisa 5 do Cruzeiro preocupa, né, velho? Preocupa. Nossa, esse camisa 5 reserva A gente já falou sobre tempo. a preocupação do Atlético com o primeiro volante. Tem que estar preocupado de arrumar um titular. Só que o Cruzeiro precisa de uma alternativa. Não só alternativa mas o ao Cruzeiro Romero, mas pra jogar junto. O Cruzeiro tentou vários nomes, mas tirava nome do chapéu ali direto. Tentou, eu vou citar um monte de gente merda agora. Mas, tipo assim, tentou Cifuentes, não deu certo. Tentou, como é que é o nome daquele rapaz? Wallace, não deu certo. Aí o Mateuzinho ficou jogando de volante. Ficou pouco tempo. Aquele maldito rapaz. Aquele rapaz lá, o da Querência. Aqui. É o rapaz da Querência. Aí, cara, tipo, tentou. O Cruzeiro tentou e não consegue um substituto pro Romero. Ainda tem tempo. Na verdade, o Cruzeiro teve o substituto do Romero aqui, mandou e negociou, né? Era o Rian Guilherme. Verdade, é verdade. E vendeu muito bem. O quê? Foi 1 milhão de reais? Cara, mas é muito difícil você conseguir um jogador pra banco. Não é. É. Calma. Não é. Tá bom, então não é, ué. Ué, tô doido. Sabe um que eu acho que, cara, o jogador, pra compor elenco, mais uma vez, eu gosto desse rapaz, o Martínez, cara, que era do América, agora tá no Vitória. É um camisa 5 ok, vai te entregar um jogo nem de 7. Mas o Martínez nem sempre jogou de 5, né? Mas no América ele jogou de 5, é igual meu pai falando, lateral bom é o Apodi. Porque, Lembra que viu há 15 anos atrás? Agora, eu acho que o Cruzeiro aí não deveria pensar num nome pra ser só reserva. Eu acho que o primeiro volante que o Cruzeiro deveria ir atrás do mercado... A minha vida está em risco. O primeiro volante que o Cruzeiro deveria ir atrás do mercado deveria ser um jogador de mais qualidade. Não só ser um reserva pro Romero, mas como ser uma sombra. Só o olhar do Valu vai falar por mim. O nível... A mesma coisa que a gente falou ontem, quando a gente falou do Wesley, vale para a questão do primeiro volante. Porque a gente tem que ter no elenco, pensando no elenco do Cruzeiro, jogadores que façam sombra para os titulares. Não dá para você pensar num Cruzeiro que vai entrar para disputar Libertadores, Copa do Brasil, com pelo menos uns 5 ou 6 reservas que não sejam à altura dos titulares. Porque o calendário vai exigir isso. E a gente tem agora um exemplo de situação que vai cobrar isso, que é a suspensão do Romero. Tentou substituir esse cara e não acha, velho. Às vezes o scout tá realmente complicado, às vezes você vai ter que dar razão ao Paulo Brax, que tá difícil contratar. Mas às vezes tem a questão do mercado também, que o jogador bom vai estar valorizado. O Sousa é valorizado na América do Sul. Ele é um jogador bom, mas é um jogador que não vai custar barato. O Cruzeiro vai ter que se dispor a gastar muito em diferentes setores. A gente falou ontem sobre a questão do valor de mercado do Wesley. E não é um jogador que chegaria a priori para ser um titular. Mas é um jogador jogador muito importante pensando em disputa de posição numa temporada que é exigente. Meu amigo, esse como sombra é uma excelente opção. Inclusive ontem a gente falou do Wesley, cara. Eu queria que você trouxesse mais detalhes sobre a parte que ele jogou pouco. Eu entendi que eu fui muito duro com o menino. Eu tenho que voltar atrás. Depois eu fui dar uma olhada. A chegada dele à Real Sociedade, eu acho que não é um recorte tão legal, porque ele já vinha de um tempo no Al Nassr jogando pouco, com aquilo que a gente falou ontem, que é a restrição da regra de estrangeiros. E quantos caras tinham na frente dele? Não, os caras, né, que tava o dono da posição no Al Nassr era o Sadio Mané. Então, para ele pegar a posição do Mané... E com a restrição de idade, eu lembro que quando o Wesley chegou no Al Nassr... A competição do cara tava toda na Copa do Mundo, pô. Toda? Não, isso é complicado. Cita os nomes. Do meio pra frente. O Ângelo virou titular como segundo volante, mas antes era o Otávio da seleção portuguesa. Tá. Brozovic, o Mané, João Félix, o Coman, que só não foi com a seleção francesa porque tá sobrando opção, e o Cristiano Ronaldo. Então você não tem ali opções do time titular, e geralmente essas regras do campeonato saudita, elas levam a você preencher o seu time titular com estrangeiros, e o Wesley entrou na cota sub-21. O elenco do Al Nassr poderia usar 2 jogadores sub-21, que na época eram ele e o Ângelo. Só que o Ângelo já era um jogador mais pronto que o Wesley na época. O Ângelo vem do Chelsea pro Al Nassr. Então acho que isso também justificou o Wesley ter jogado pouco tempo. Porque ele já chegou para ser... Não, o Ângelo é bom. O Jorge Jesus transformou ele num segundo volante, mas ele era um ponta, né? E quando ele chega para jogar, boa parte dos jogos do Wesley não são no Campeonato Saudita. São na Liga dos Campeões da Ásia, que não tem essa restrição dos estrangeiros.
Então aí ele teria mais espaço para Ele jogar. tem boas participações em gol, pô. E participou Acho bem que desses... são 16 jogos titulares e 9 participações que você mostrou aqui ontem. A memória tá um lixo. Nessa temporada agora, ele jogou meia temporada no Al Nassr e meia temporada na Sociedade. A meia temporada no Al Nassr, essa temporada o Al Nassr não jogou. Na Sociedade nem jogou, né? A Liga dos Campeões principal da Ásia, jogou a Liga dos Campeões 2, que é o equivalente a uma Sul-Americana, assim. E como nesses jogos geralmente poupava alguns jogadores, o Wesley estava sempre jogando. Nesses jogos ele sempre jogava bem. Eu não acho que a questão do Wesley é que ele não mostrou futebol. É que a competição por vaga lá no Al Nassr, ela é difícil e você tem regras específicas. Não é como um campeonato espanhol, por exemplo, que os estrangeiros todos podem jogar. Quando ele chega na Espanha, ele já pega um time que já está pronto. É um time montado e eu acho que pode ter pesado o fator de adaptação também, né? O Wesley nunca tinha jogado na Europa. Tinha um Cubo também no ataque. E assim, você tem muitas opções numa Real Sociedade que tem muitos pontas e tudo. Então assim, ele não conseguiu se encaixar. Só que a gente está falando aqui de um ponto esquerdo de alto potencial, que surgiu muito novo no Corinthians. Claro, já teve muitos problemas em relação à finalização, era um jogador que às vezes deixava a desejar nisso, mas a gente não pode esquecer que é um jogador jovem e jogador com margem para crescer. A gente teve outros exemplos, pro bem e pro mal, de jogadores que bateram lá fora, voltaram e ou se desenvolveram bem ou confirmaram essa expectativa de que não iam. O Caio Jorge ficou um tempo lá fora, voltou e se deu muito bem. Paulinho. Como a gente tem outros exemplos de jogadores que não conseguiram desenvolver. O Paulinho foi outro. Eu não tô nem falando que o Wesley é um caso. Eu nem tô falando que o Wesley é um caso como o do Paulinho ou do Caio Jorge, que são jogadores de altíssimo nível hoje. Mas eu acho que é um jogador que vale o investimento, porque a gente tá falando de um cara jovem, tem que 21? Um ótimo driblador, que já mostrou em seleção de base que tem capacidade para isso, não teria sido contratado pelo Al Nassr à toa. Sim. E muito menos teria tido uma oportunidade de jogar num time bom de La Liga à toa. Então, assim, pro Cruzeiro de hoje, que precisa de uma outra alternativa ao Sinisterra na esquerda, é um jogador ideal e principalmente porque a gente está falando que as opções anteriores, Wanderson, Marquinhos, não entregaram nada esse ano. Então o Wesley chegar nesse cenário, ele já tá no lucro, ele já tá na frente desses caras.